Salve, meus amigos, vocês estão tudo bem aí com vocês? Como é que foi o dia? Tudo legal? Galera, eu tô fazendo um vídeo aqui, é só pra tirar um pouco de sarro, acho que da minha demência, da minha senilidade, porque é impressionante, né? Eu sou um cara, quando eu comecei a trabalhar com o spinning, lá em 98, não existia uma preocupação nas salas de aula, treinamento aeróbio principalmente, de monitoramento da frequência cardíaca, de acompanhamento dessa coisa. E o spinning foi a primeiro movimento, né, mundial, quando Johnny Dean desenvolveu essas bicicletas. Eu estava até conversando com um amigo ontem, o João Evangelista, eu estava falando justamente sobre isso, né? A dificuldade que os ciclistas tinham de entender que, embora a bicicleta de spinning tivesse sido criada para que o cara, Johnny Dean, o cara que criou essa bicicleta, treinasse em casa, o que aconteceu foi o seguinte: ele era um sul-africano, pegou as bagagens dele e foi morar nos Estados Unidos, trabalhou em academia, morava nos porões das academias, ajudava os donos das academias na manutenção dos aparelhos, essa coisa toda, foi criando uma rede de relacionamento legal. O Johnny Dean é um cara muito legal, é um cara meio zen, essa coisa toda. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo sabe o quanto ele é um cara legal. E ele era ciclista na África do Sul, e ele resolveu que um dia ele iria fazer o run, né, Race Across America. E aí ele começou a treinar, essa coisa toda, casou e a esposa engravidou, né? E aí ele falou, pô, preciso desenvolver um equipamento que me ajude a treinar, né? Algumas horas e que não me cause um estresse tão grande muscular, né? Quanto o rolo causa, né? É muito difícil treinar 3, 4, 5 horas no rolo. E aí ele desenhou a bike de spinning e tal, e ele desenvolveu para treinar, para fazer a run, né? Só que a coisa começou a ficar um tanto séria na academia. Ele fez uma segunda bicicleta para treinarem com ele, fez uma terceira, as pessoas foram gostando, e aí ele fez a primeira sala lá com 8 ou 10 bicicletas feitas na solda manual, essa coisa toda em casa e tal, até aparecer a Schwinn, né? E aí a coisa se tornou mundial, grandiosa e tal. E após o desenvolvimento da bicicleta de spinning, que era uma bicicleta de ciclismo estacionário, que ele desenvolveu para treinar, já que ele não podia ficar ausente de casa, é que a Schwinn desenvolveu junto com ele um manual de treinamento. E aí, aquela bicicleta que ele desenvolveu para ele treinar, ela teve um outro direcionamento, né? Na verdade, o spinning ele não foi desenvolvido para ser um treinamento para ciclistas, para ultraciclistas, para atletas de rendimento, né? Ele foi desenvolvido, o spinning, não a bicicleta, o treinamento de spinning em cima das bicicletas, ele foi desenvolvido como um treinamento de fitness aeróbico para todos os níveis de pessoas, né, treinarem ciclismo dentro de uma academia, dentro de um ambiente fechado, com segurança, com ar-condicionado, com ventiladores, com música, né, com entretenimento, essa coisa toda, né, que a união de pessoas faz, né. Então, para os ciclistas, inclusive para mim, naquela época, lá, logo no início, eu estava falando isso com o João ontem, era muito difícil entender isso, porque os ciclistas, eles queriam colocar o conhecimento que eles tinham de ciclismo dentro das aulas de spinning, né? Não nas aulas de spinning, porque as aulas de spinning eram, foi um método com formação, essa coisa toda. Mas nas aulas de bike, dentro das academias, os ciclistas que pedalavam, que eram bons ciclistas, eles queriam entortar os alunos o tempo inteiro, né? Então, esse boom de bicicletas foi o primeiro movimento de utilização de frequência cardíaca. O Johnny Dean tinha o patrocínio da Polar,
Em 2002 nós fizemos uma formação de professores em Santos, na antiga Academia Galpão 4, onde depois virou a Academia Uni, que hoje é a Telha Norte, se eu não me engano. Nós trouxemos o Johnny D, naquela época eu era professor, eu ganhei um M71 da Polar do Johnny D. Eu falei, poxa vida, eu queria ter um relógio que nem esse que você tem, que é sensacional, mas eu ainda estou estagiando aqui, né? Eu já era professor, mas ainda fazia faculdade e tal. Ele falou, não seja por isso, tirou o relógio do pulso e me deu. Tenho guardado aqui até hoje o M71 que ele me deu, não funciona mais, né? Isso faz mais de 20 anos, né? E ele me deu, e se tornou um amigo, essa coisa toda. Mas por que eu estou falando isso? Porque, em função disso tudo, eu me tornei um viciado em trabalho com frequência cardíaca. Eu adorava que os meus alunos viessem com os monitores. Teve uma época que eu fiz uma associação com uma loja em Santos, que era Paternini, e ele importava uma série de monitores cardíacos um pouco mais baratos, né? Mais simples, que só marcavam a frequência cardíaca e hora, tal, essa coisa toda, com a cinta de peito, né? E, poxa vida, eu acho que eu fiz a regulagem de mais de 500 monitores cardíacos entre 2000 e 2005, 2006. Aí os monitores foram aperfeiçoando, a Polar foi, né, aperfeiçoando os monitores cardíacos, né? Eu tive diversos monitores cardíacos, acho que eu tive mais de 15 monitores cardíacos da Polar. Aí depois eu parei de usar Polar e comecei a usar, quando eu comecei a fazer triatlo, eu comecei a usar os monitores da Timex, que eram os relógios do Faustão, né? Eles ficavam enormes no meu pulso. E eu adorava ler os manuais e fazer a regulagem deles, né? Eles ofereciam uma série de regulagens. Eu lembro que o monitor da Timex, ele oferecia a regulagem na tela. Você poderia, se você fosse sair para pedalar no ciclismo, você poderia, na página 1 da marcação da sua bicicleta, você poderia colocar a velocidade e a velocidade média. Na página 2 você poderia colocar a frequência cardíaca. Tinha uma série de mobilidades dentro do relógio muito legais, mas era muito fácil de regular. E aí eu estou há algum tempo sem fazer absolutamente nada, e pintou uma oportunidade de eu comprar um relógio. Eu nunca tive muito fetiche pela Garmin, né? Eu sempre achei os relógios da Garmin, eu gostava mais do Timex, né? O Timex, né? Era um relógio que tinha mais a minha cara. Também tenho guardado aqui nas minhas coisas. Não funciona mais, porque esses relógios de hoje, que eles são com baterias recarregáveis, eles têm um problema de cabo, eles têm um problema de zinabre, né, dos conduítes, dos contatos, essa coisa toda, tal. E depois de 2, 3 anos, esses relógios descontinuam e nenhuma assistência técnica te dá assistência para você arrumar o relógio. Você acaba perdendo. Borracha, né, a pulseira que estraga, você não consegue recuperar. Então, uma série de problemas o relógio da Timex dava, e eu acabei perdendo esse relógio, mas eu tive ele por mais de 6 anos. Legal. 2, inclusive. E aí eu tenho um atleta que mora na Noruega, aqui de Santos, ele mora na Noruega, ele viria para o Brasil no final do ano. Eu falei, olha, me traz um Timex aí, um Garmin, né? Todo mundo está usando, todo mundo fala muito bem, tem assistência técnica no Brasil. Você tem hoje uma rede de lojas virtuais que você consegue comprar todos os acessórios do relógio, a caixa, né, a proteção de borracha para o relógio, a própria pulseira, tal. Aí eu comprei um Garminzinho. Ele me trouxe de lá, aqui no Brasil, relógio mais de R$3.000, eu paguei R$1.300 para ele. Muito mais barato na Europa, e nos Estados Unidos, inclusive, estava mais caro do que na Europa. Ele foi para os Estados Unidos e falou assim, bom, aqui está mais caro que na Europa. E ele me trouxe esse relógiozinho, é um Garmin, bonitinho, tal. Mas como ele
E eu não imaginei, porque a gente vê esse relógio, nas propagandas, a gente imagina que ele seja um relógio grande, né? Mas quando eu coloquei ele no meu pulso, ele não ficou tão grande assim. Ele ficou um relógio meio de madame, né? E eu confesso que eu deixei ele guardadinho até eu me convencer a voltar a usar ele para treinar aqui na bicicleta de spinning e tal. E essa semana eu fui pegar. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo dele trazer o relógio para mim, eu não estava sem relógio. E a minha irmã manifestou que ela queria comprar um smartwatch, começou a olhar, tal. Aí um dia eu passei ali pelo Shopee e vi uma propaganda de um relógio que custava R$93. Aí eu arrisquei comprar esse relógio na Shopee, ele veio de Hong Kong. Aí eu tenho a caixinha aqui. Ele veio de Hong Kong, um smartwatch. Como é o nome dele? Eu não me lembro aqui. Bom, enfim. Android 5.1, essa coisa toda e tal. Aí eu comprei o smartwatch, ele está aqui. Ele é maior, bem maior do que o Garmin. Eu paguei R$93. Paguei R$93. O legal é que ele tem uma série de dispositivos aqui pra gente usar, praticamente os mesmos dispositivos que esse Garmin me oferece. A diferença é que todos os controles são no touch. A tela é touch. Então eu faço todas as regulagens que eu quero para corrida, para bicicleta, para o que eu quero ver na tela, a conexão Wi-Fi com o celular, essa coisa toda, é tudo no touch. E o Garmin, ele tem 5 botões. 5 botões. Eu não consegui me acertar com esse relógio ainda. O manual é dessa grossura. A caixa é maior por causa do manual do que por causa do relógio. Eu estou quase vendendo esse relógio porque eu só usei ele uma vez. Ele não tem nem dobra de pulso. Eu coloquei ele uma vez no pulso. Porque eu não tenho mais paciência para ficar lendo manual e fazendo regulagens. E ele é muito complicado. E aí, conversando com outros amigos, eles falam: Silvio, regular o Garmin é muito complicado, você tem que decorar. E aí eu estou usando um reloginho de R$93, que eu uso ele no touch. Se eu quiser fazer a modificação aqui das coisas todas aqui, é tudo no touch, muito mais legal. R$93. Poderia até ser que ele não chegasse na minha casa, mas seria R$93, não R$3.000. Né? E se ele quebrar, eu já estou com ele há 6 meses, se ele quebrar tá bem pago, né? Tá bem pago. Mas é isso, galera, essas tecnologias de hoje, eu fiz um vídeo só para passar o tempo, né? Esse vídeo foi para passar o tempo. Eu tenho certeza que quase ninguém vai chegar até o final, 13 minutos, mas é isso, é porque as tecnologias, elas acho que são mais para molecada, mais para atletas, essa coisa toda, para a idade que eu tinha 20 anos atrás, quando eu mexia com monitores, porque eu tinha alunos que treinavam comigo spinning, que tinham a minha idade que eu tenho hoje, alunos mais velhos, muito mais velhos do que eu, que eles pediam para que eu fizesse a regulagem. Nenhum aluno me vinha com o monitor cardíaco regulado. Eu tinha que fazer a regulagem para todo mundo, porque ninguém tinha paciência. E eles eram muito mais velhos que eu. Eles tinham a idade que eu tenho hoje. E aí eu entendo porque eu tenho a mesma falta de paciência que eles tinham naquela época. E eu regulei o relógio, mas eu me atrapalho todo com ele. E o meu touch de R$93 é uma beleza, é uma maravilha. Eu poderia ter comprado um de R$143, seria R$50 mais caro, muito mais legal, muito mais funções, música, tal. Vinha com 3 GB de memória interna, essa coisa. Isso aqui tem 1 GB só, mas tem 200 músicas aqui dentro já no relógio, tal. Mas é isso. As tecnologias que servem
para cada vez mais nos afastar das pessoas. É isso. Valeu, galera. Tenho certeza que ninguém vai chegar até esse final. Vamos combinar uma coisa? Se tu chegou até esse final, eu falei, pô, Silvão, uma merda esse vídeo e tal. Ô, legal, pô, gostei. Me entreteve e tal. Escreve alguma coisa aqui embaixo, só para eu saber que você chegou até o final. Se tu tá inscrito ou não e tal. Tá bom? E é isso. Até a próxima. Tchau!